estou vendo você daqui e acho que você quer ser presidente de uma empresa, ou talvez um líder importante dentro da sua empresa, fica aqui até o final, nós vamos dar pelo menos 3 dicas fundamentais. E eu vou dizer, a última é a melhor de todas. Então, fica até o final, confere. E hoje, o nosso comentário é em cima de uma entrevista que o Edilson Câmara, o CEO global da Egon Zehnder, deu para o jornal Valor. Uma entrevista incrível. Eu, particularmente, adorei. Fica com a gente e não esquece, nós estamos em todas as plataformas. Vai passar aqui para você saber. Não perde nada. Aliás, somos a melhor plataforma de recursos humanos hoje da rede. Não deixa de se inscrever. Se você quer saber tudo sobre empreendedorismo, como ascender na carreira, enfim, desenvolvimento é com a gente. Esta matéria, ela foi muito provocativa. Eu acho que alguns pontos que o Edilson trouxe não são muito comuns de serem abordados sobre o papel do líder, né? E o papel do primeiro líder de uma organização. O que vocês acharam? O que chamou mais atenção para vocês? Serginho, o que você traz? Olha, eu também achei a matéria muito interessante. Em primeiro lugar, ver um brasileiro liderando uma empresa desse porte, desse tamanho de recrutamento, um headhunter global, isso é motivo para a gente prestar atenção. A matéria, ela tem o que me chamou mais atenção é a questão da liderança, um nível desse de presidente, as empresas estarem buscando alguém que possa ser mais genuíno, se comunicar de uma maneira diferente, admitir que errou, claro, com todo cuidado. Então, isso me chamou a atenção, essa questão da vulnerabilidade, se mostrar vulnerável e mais sensível. Então, isso me chamou muito a atenção. Coisa, né, Roberto, que a gente nunca ouvia falar. Para a gente, o CEO, o presidente, é aquele destemido, herói sempre certo, correto, que resolve tudo, né? Então, isso, para mim, me chamou a atenção como uma característica que está sendo buscada nos líderes, né? Então, você que está assistindo a gente, muita atenção nesse ponto, hein? Realmente, até porque há um tempo atrás, na verdade até agora, né, a gente percebe, né, alguns líderes, grandes líderes, CEOs, né, num posicionamento como a pessoa que sabe tudo, o que na verdade é meio impossível agora de acontecer, né, com essa volatilidade que existe nos negócios, né, na economia, né, dentro de uma organização, nas interações dessa organização com os seus stakeholders, né? Então, assim, é impossível saber tudo, né? Mas existia, claro, aquele comportamento, acho que suportado pelo ego, né, de que as respostas, né, o CEO ou o grande líder deveria ter, né? Então, nada passava, né, sem dar o crivo final, né? O que, de uma certa forma, determina uma centralização desnecessária, né? Eu acho que nessa matéria, essa ideia de que existe uma vulnerabilidade e o líder pode dizer que não sabe, né, eu acho que até facilita, porque ele acaba mobilizando as outras pessoas nesse processo de construção e condução da empresa, né? Eu acho que é isso, porque ele demonstra o seguinte: talvez até há pouco tempo atrás, o líder, né, o primeiro líder de uma organização, então o CEO, o C-level, ele era muito autocentrado, né? Ele chegava nessa posição e falava: bom, agora eu é que sei. Se eu cheguei até aqui, é porque eu tenho conhecimento absoluto sobre basicamente tudo. E, de certa forma, havia uma expectativa, né, de fato, de que ele falasse, de que ele trouxesse, né, todas as alternativas. E, felizmente, está comprovado que não existe este herói, né, na figura de um líder, seja ele de uma organização, seja ele de um time. Até porque, se existe um time, é porque todos podem contribuir. Então, para mim, traz um olhar que meio que inverte a posição. Então, ele deixa de ser aquele que está à frente para outro que está por trás
na verdade, impulsionando os outros. E volta para uma questão que nem é nova, né? Mas que nós ouvimos várias vezes, que é a posição do servir, do desenvolver, do foco no outro. Então, se você quer ser um líder, eu acho que vale pensar qual que é o meu propósito em relação aos demais da minha equipe. Eu quero ter uma equipe com qual finalidade? Para trabalhar para mim ou para que eu ajude essa equipe a dar o seu melhor e, com certeza, com resultados multiplicados, né? Porque são várias possibilidades, várias cabeças pensando. Imagina numa empresa, essa habilidade de saber lidar com a variedade de opiniões, e aí a gente traz a diversidade, né, para a prática de fato, eu acho que é o que se espera dessa nova liderança, independente do nível que ela se encontra. Agora, tem um ingrediente que ele traz que é fundamental, né, para que ele consiga se desapegar um pouco dessa autocentralização, desse ego. O que ele precisa fazer? Que a gente repete em todos os nossos vídeos, hein, Serginho? Todos. O autoconhecimento, né, gente? A lógica, né, que o Edilson fala na matéria dele, né, Valéria, que imagina, um CEO, um presidente, ele é reconhecido pelo pensamento estratégico, a visão de longo prazo. Ok. Onde vamos chegar, dava direção. Só que isso é impossível, fazer planos de 5 anos. Então, esse profissional ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter essa capacidade, mobilizando as pessoas, como a Valéria falou, de dizer para o conselho, para os acionistas, que o plano mudou, as coisas mudaram, para os próprios funcionários, numa comunicação interna, para fornecedores, tem que mobilizar, desmobilizar. Então, o perigo se eu sou um super-herói, como é que eu vou dizer que errei? Como é que eu vou dizer que o plano que eu apostei tudo já não é mais aquele plano? Então, por isso que na matéria ele fala em adaptabilidade, fala em flexibilidade, e como a Valéria deu esse gancho aí espetacular, que para mim é super importante, o autoconhecimento, as emoções, né? Como é que ele lida, o entendimento, as capacidades, dizer que errou. Imagina, gente, para um presidente, né, Roberto? Dizer para o pessoal que o plano mudou, aquele que você gastou horas, o time todo, tem a sensibilidade de dizer que mudou, o mercado está indo para outro rumo, tem a tecnologia, tem novos produtos. Então, gente, vamos pensar. Você líder que está assistindo, né, Roberto? Vamos raciocinar em cima dessa lógica. Quando você fala principalmente na questão da adaptabilidade, não quer dizer que a pessoa tem que ser de acordo com a onda, né? Se o vento está levando para um lado, você vai para o outro. Você tem que conseguir manter o seu plano, mas você tem que entender o contexto, ver exatamente o que vai modificar no seu plano de longo prazo, né? No plano da empresa, né? No plano da área que você está liderando, e conseguir, a despeito dessa volatilidade, né? Seguir pelo menos o plano principal, atingir o objetivo principal de geração de resultado, de criação de valor, né? Então, essa adaptabilidade, não só em relação ao contexto, mas em relação à própria equipe, né? Os desafios que você percebe na sua equipe por desistências, pessoas que abandonam o barco, pessoas que entram, né? Pessoas que acabam se tornando resistentes, outras que precisam se modificar o comportamento. Então, assim, entender exatamente todas essas dinâmicas, né, de forma que as coisas aconteçam da melhor maneira. Então, assim, realmente é uma competência, né, extremamente importante, né, ele conseguir se adaptar a esses contextos diferentes, né, além dos outros que você comentou, né? É não perder a perspectiva do todo, né? Mesmo entendendo que existem as partes, né? E entender que o mundo está totalmente conectado hoje em dia. Então, antigamente, nós lidamos, né, também com essa realidade no passado, onde parecia que a realidade da organização era a única que existia no universo, né? Meio que se fechava dentro daquela bolha, e vamos trabalhar com todas as variáveis que nós temos para que os negócios sejam bem-sucedidos. E não é assim mais, né? Há muito tempo. Talvez nunca tenha sido.
Nós fazemos parte de uma engrenagem infinita, né, que extrapola o país, ela é global. Como que este líder ele está preparado para enxergar essas conexões e como ele pode facilitar essas conexões? Eu acho que um ponto importante, não é ele que vai estar à frente de todas as iniciativas, porque isso seria impossível, mas como é que ele fomenta iniciativas que vão conectar a organização e que vão manter a longevidade da organização, né? Acho que essa é a visão fundamental. Então, se você quer ser um líder, vamos dar um resumão aqui, gente, que a gente falou? Qual que é o primeiro item que ele precisa ter, Serginho? São 3. Isso, eu acho que pegando um gancho que você falou, essa questão do autoconhecimento. Tem que começar por aí. Não tem como. Rever sua posição, prestar atenção nos outros. A questão que o Roberto falaram de ser autocentrado, autoritário, hierárquico, que sabe tudo, que resolve tudo, que, como a Valéria falou, parece que ele pode estar onipresente, né? Parece que ele é capaz de estar em todos os lugares da empresa nos momentos mais críticos. Isso é impossível. Então, rever, fazer uma viagem mesmo, um feedback sincero, honesto, pedir, conversar, cada um, né? Fazer essa jornada de mergulhar e rever, né? Rever à luz de tudo isso que a gente está dizendo. Então, acho que o primeiro ponto é difícil, né? Gente, é muito difícil. Até fala na matéria isso, né? E a ideia é trabalhar com as novas lideranças. E para quem já está há algum tempo nessa estrada, mudar é mais difícil. Mas eu acredito particularmente que se a gente se esforçar, ter essa percepção, a gente é capaz de fazer esse mergulho, rever algumas posições. É uma questão de sobrevivência e, de novo, legado, visão, valores, tudo que a gente falou. Mas, número 1, o tal do autoconhecimento que a gente já falou trilhões e milhões de vezes. Roberto, o que você acha? O próximo aí. Segundo, Roberto. Segundão. Né, a adaptabilidade, né, a capacidade, né, de se adaptar a essas diversas situações, diversos contextos, e ainda assim... Epidemia, né, Roberto? Guerra, epidemia. Exato. E ainda assim manter o rumo, né, manter a gestão de uma maneira em que se atinja o que você quer, né? Assim, a despeito de todo esse contexto desfavorável, né, às vezes você tem que ter uma capacidade de adaptação grande, né, para que essas coisas realmente deem certo, né? Então, aquela inflexibilidade realmente, né, como a gente estava comentando, ela só dificulta, né? Porque você acaba se agarrando em alguns botes, né, e vai acabar afundando junto, porque a pessoa deixa de ser, né, aberta para situações novas. Mais algum, Valéria? Eu acho que o terceiro, né, que a gente acabou de falar, entender-se conectado com o mundo, estar aberto, né, olhar para dentro da organização, obviamente, mas estar sempre olhando fora. E quando a gente tem essa visão, eu vou também trazer um ponto que a gente fala sempre, é aprender constantemente, é olhar o que está sendo feito, que eventualmente pode agregar valor, né, e estabelecer pontes, né, para o que pode trazer tanto valor agregado para a sua organização, enquanto resultados, como para as pessoas. Ser líder, eu acho que vai além de uma necessidade, muitas vezes, de alcançar um patamar, um posicionamento de remuneração, de carreira. Eu acho que tem muito a ver com o seu propósito de vida. E esse texto, talvez ele não fale isso explicitamente, mas ele traz isso também. Por que você quer ser líder? Qual é a razão de fato? E a gente vai percebendo que as razões que têm maior profundidade, que estão fora do seu interesse pessoal único, são as que, de fato, levam os profissionais a alcançarem posições cada vez mais sêniores enquanto lideranças. Pensa nisso, veja se faz sentido para você e mais, escreve para a gente o que é que você tem feito, independentemente do seu nível atual, para se desenvolver, para ser, né, um líder cada vez mais sênior, com cada vez mais responsabilidade na sua organização. Não esquece de curtir esse vídeo, isso nos ajuda para que mais pessoas possam vê-lo
e aprender, e interagir com a gente. Acompanhe a gente nas redes, Spotify, Deezer, LinkedIn. Estamos no Instagram também e no YouTube, que você está vendo agora a gente, assim a gente espera. Um grande beijo para vocês, nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até logo.